Olá, estamos aqui com o nosso curso de Teologia à Distância da TV Século XXI e hoje ministrando a aula de Introdução à Bíblia. Meu nome é Renato Sporat, teólogo na Igreja Luterana e professor na área de Bíblia. Comecemos a nossa segunda parte da aula com a pergunta: como se dá agora a estrutura da Bíblia grega? Olhemos nesse terceiro momento para a Bíblia grega como Antigo e Novo Testamentos. No terceiro século antes de Cristo, em pleno período helenístico, a comunidade judaica de Alexandria, no Egito, precisou traduzir a sua Torá para o grego. Os mestres e cantores da sinagoga talvez ainda conhecessem o hebraico, mas a comunidade como um todo, formada de judeus agora helenizados, precisavam da Torá em grego. Talvez, no início, se contentassem com uma breve explicação em grego das leituras feitas em hebraico, mas no terceiro século já fora providenciada uma tradução na íntegra dos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Um escrito conhecido como Carta Apócrifa de Aristeias quer dar autoridade a essa Torá grega, dizendo que, a pedido do próprio rei Ptolomeu do Egito, essa tradução fora providenciada. Num tempo recorde de 72 dias, 72 estudiosos vindos de Jerusalém fizeram essa tradução e ainda inspirados por Deus. Daí vem o seu nome, Septuaginta ou os 70. Os demais conjuntos, os proféticos anteriores e posteriores, os escritos, devem ter surgido sucessivamente. Nas comunidades dispersas ao redor do Mediterrâneo, na chamada diáspora, a Septuaginta ganha um espaço privilegiado no culto sinagogal. Comparando com a estrutura do cânon hebraico, vamos perceber que a Septuaginta, a versão grega, apresenta algumas modificações na sua estrutura. Ao invés das 3 divisões apresentadas acima, mais uma vez, Torá, profetas e escritos, a Bíblia grega forma 2 grandes blocos escritos de livros, cada qual com 2 partes. Um primeiro constitui-se de lei e dos livros históricos, e um segundo conjunto formado pelos livros proféticos e poéticos. As 2 grandezas que formam o primeiro conjunto, lei e históricos, são distinguidos, mas vistos sob o ângulo da história, abrange o período que vai desde a criação até os tempos dos últimos livros arrolados nessa seção. O que acontece agora? Os livros considerados profetas anteriores no bloco do cânon hebraico, isto é, os livros de Josué até 2º Reis, são classificados como históricos. Refere-se, portanto, todos ao passado de Israel, inclusive os livros do Pentateuco são entendidos mais a partir do ângulo da história. Nessa estante foram colocados ainda os livros históricos que na Bíblia hebraica constam entre os Ketubim, os escritos, o livro de Ruth, o livro de Esther, Crônicas, Esdras e Neemias. O segundo conjunto, poéticos e proféticos, também sofre alguma modificação na estrutura se comparado com o hebraico. Só os poéticos do culto e da sabedoria são colocados antes do grande conjunto dos livros proféticos. A sequência interna dos livros proféticos ainda variou algumas vezes. Aliás, a Septuaginta ainda trouxe o escrito apocalíptico de Daniel lá do final para a estante dos livros proféticos, como sendo o seu livro profético mais novo. É importante destacar que a estrutura grega faz o Antigo Testamento encerrar com esses livros que apontam para o futuro, como estamos acostumados em nossa Bíblia cristã. Os evangelistas ainda não conhecem essa estrutura da Septuaginta, que coloca os livros proféticos no fim do cânon. Vamos ver, por exemplo, em Lucas 24, 44, a sequência é lei, profetas e salmos. De fato, a partir do Novo Testamento, fica mais fácil entender que o Antigo Testamento encerra como um livro aberto à espera pelo cumprimento da profecia, como acontece na Bíblia grega. Além disso, o Novo Testamento revela que as primeiras comunidades cristãs
conheciam, além do cânon hebraico, ainda outros escritos não canônicos, citando-os com alguma liberdade. Por exemplo, a Epístola de Judas, versículo 14 e 15, faz menção ao livro de Enoque, um livro apócrifo judaico. O apóstolo Paulo cita outro escrito apócrifo, o Apocalipse de Elias, lá em 1 Coríntios 2:9. Via de regra, os padres apostólicos se atêm ao cânon bíblico do Antigo Testamento com o mesmo número de livros conhecidos desde a Bíblia hebraica, isto é, 24 livros. Apenas o Concílio de Trento, em 1546, um conjunto de livros da Septuaginta é canonizado sob a designação de deuterocanônicos. São eles Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, livros de sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Susana, que equivale a Daniel 13, Bel e Dragão, equivale a Daniel 14. Essa decisão se dá a partir de uma prática de leitura já existente na igreja cristã até esse momento. As igrejas oriundas da Reforma permanecem com o cânon hebraico da igreja antiga, mas incluem esses livros da Bíblia grega, recomendando sua leitura como útil e boa, sem, no entanto, reconhecer sua canonicidade. A formação do cânon do Novo Testamento se dá agora a partir da literatura que se impusera a partir do seu uso. Evangelhos, cartas e outros escritos, lidos e relidos nas mais diferentes comunidades, vão se cristalizando como básicos e fundamentais para a compreensão da Igreja de Jesus Cristo. Outros escritos, mesmo que tenham tido alguma relevância para as comunidades, não se impuseram e não ganharam o status de normativos. Já no segundo século, os 4 evangelhos e as 10 cartas de Paulo estavam aceitos como escritos apostólicos e gozando de autoridade. Uma das causas que forçou essa definição foi a ameaça vinda do gnosticismo. Um dos seus representantes foi Marcião, que viveu em torno de 144 d.C. Ele exigia a eliminação do cânon hebraico como normativo para a igreja, além de propor como canônico apenas o Evangelho de Lucas e mais 10 cartas de Paulo. Os gnósticos e marcionitas queriam um cristianismo distanciado do judaísmo e de sua tradição do Antigo Testamento. Segundo eles, o Deus criador do Antigo Testamento é inferior ao Deus redentor da igreja. A criação e, consequentemente, tudo que é corporal é antidivino e, como tal, não tem valor algum. A igreja reagiu com firmeza contra essa visão dualista. Essa crise, que representou uma verdadeira ameaça à sua identidade, levou-a a definir qual é, de fato, a base irrenunciável dessa igreja com 2 séculos de história apenas. Para tanto, precisou reafirmar quais os escritos que podem reivindicar a autoridade e servir de escritura sagrada. A decisão não recai sobre um mini-cânon proposto por Marcião, mas reafirma sua decisão de não abrir mão dos até então aceitos 4 evangelhos e 10 cartas paulinas. Quanto ao Antigo Testamento, a igreja do segundo século não deixa de considerar escritura sagrada, embora se sentisse profundamente questionada pelos gnósticos. A igreja antiga afirma de forma clara a identidade entre o Deus criador do Antigo Testamento e o Deus redentor que se revelou em Jesus Cristo. Até o 4º século ainda duraria esse processo. O bispo Atanásio de Alexandria, na 39ª carta pascal do ano 387, traz pela primeira vez uma lista completa dos 27 livros que hoje compõem o cânon neotestamentário. Concluindo, essa comparação entre Bíblia hebraica e Bíblia grega ou Septuaginta, entre o cânon hebraico e o cânon grego, revelou alguns pontos importantes. As comunidades religiosas participaram intensivamente na delimitação do cânon de seus livros sagrados. Os livros entram ou ficam de fora do seu cânon foram definidos após muito debate. Isso vale, em primeiro lugar,
para a comunidade judaica até o fim do primeiro século depois de Cristo. Torá, profetas, Nebi em hebraico, escritos, reúnem os escritos que exercem a autoridade no judaísmo. A parte final, os escritos, ou Ketubim, são testemunho eloquente de um judaísmo que sabia da presença de Deus em sua comunidade no mundo. O judaísmo da Judéia desse período, do fechamento de seu cânon, não estava voltada prioritariamente para o futuro, centrada unicamente na questão messiânica. O cânon grego, por sua vez, ao situar os livros proféticos na parte final do cânon, torna o Antigo Testamento um livro aberto à espera de cumprimento. A igreja cristã dos primeiros séculos verá nessa estrutura da Bíblia grega sinal da realização da profecia no evento de Jesus Cristo, testemunhado no Novo Testamento. O Novo Testamento terá seu cânon definitivamente fechado no IV século. A ameaça do dualismo gnóstico acelerou esse processo de definição da Escritura Sagrada, agora do Antigo e do Novo, além dos livros canônicos aceitos na Igreja como um todo. A partir da decisão conciliar do IV século, outros livros eram usados na prática comunitária cristã. O Concílio de Trento, em 1546, os aceita como livros deuterocanônicos. Trata-se de livros oriundos do Testamento grego do Antigo. A Igreja Ortodoxa aceita 4 deles no seu Sínodo de Jerusalém em 1672. A Reforma do século XVI recomenda sua leitura sem conferir valor canônico a eles. 3 questões, então, para finalizar esta aula das duas partes. O que levou ao estabelecimento do cânon hebraico? Segunda questão, quais são as principais diferenças que aparecem na estrutura da Bíblia hebraica e da Bíblia grega? Terceira, como a definição do cânon neotestamentário contribuiu para que a Igreja não se tornasse vítima do gnosticismo? Essas respostas terão que ser enviadas para nós. O tema da nossa próxima aula será o mundo do Antigo Testamento, um panorama geográfico. Até lá.